Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora tratando do artigo 55. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Capítulo 7 das sanções administrativas. Artigo 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. Parágrafo 2º vetado. Parágrafo 3º. Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para a elaboração, revisão e atualização das normas referidas no parágrafo 1º, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores. Parágrafo 4º. Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial. Então, aqui estamos tratando das chamadas sanções administrativas. O que isso quer dizer? O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele dá várias proteções ao consumidor dentro da relação de consumo, que é essa relação entre o fornecedor que fornece o produto ou serviço e o consumidor que adquire o produto ou serviço, né? Nós temos aí várias formas de se proteger o consumidor, que é considerado vulnerável, ele é considerado a parte mais fraca nessa relação, né? Não tem como comparar um consumidor com uma grande empresa que vende algum produto, etc., né? Simplesmente há uma desproporção em relação aos seus direitos. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor ele apresenta essa possibilidade aí de trazer aí justamente essa proteção nas relações de consumo, né? Então, o código ele trata aí da proteção civil do consumidor, que é feita por meio de ações judiciais, coletivas ou individuais. Então, proteção civil. Tem a proteção criminal, que é feita por meio das ações penais públicas incondicionais, né, incondicionadas, né, previstas aí no próprio Código de Defesa do Consumidor, tem os próprios crimes, né, em relação ao consumidor, e também a proteção agora no âmbito administrativo, né, que vem aí por meio dos entes políticos, da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, no que é chamado de poder de polícia administrativo. E a partir desse artigo 55 é que se trata desse poder de polícia administrativo, né? Então, essas três proteções é que são dadas ao consumidor. Proteção civil, possibilitando aí o processo judicial, né? Proteção criminal, né? Um processo no âmbito criminal e ainda a proteção administrativa, vindo aí desses entes esses entes públicos propriamente, né? A própria Constituição ela coloca no artigo 24, no inciso 5 e no inciso 8, que é competência da União, dos Estados, do Distrito Federal, legislar sobre o direito do consumidor. Aí cabe à União, portanto, trazer normas gerais e ao Estado e ao Distrito Federal colocar normas suplementares a essa legislação federal, né? E também, por óbvio, aquela legislação da competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local. Então, os próprios entes, né, políticos, eles podem legislar tratando sobre o direito do consumidor. A União, os estados, o Distrito Federal e municípios, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor é considerado uma norma geral que trata desses direitos, trazendo também, além da proteção civil, a proteção criminal, agora a proteção administrativa dessas relações de consumos, né? E deve ser atuada essa proteção administrativa em cada esfera do ente político, né? Regulando aí a sua própria aplicação. Então, por exemplo, a União tem a sua forma de exercer essa proteção administrativa, o Estado tem a sua forma de proteção, o Distrito Federal sua forma de proteção ao consumidor no âmbito administrativo, etc., né? Então, no âmbito da União, essa regulamentação ela foi feita, né, por meio do decreto 2181 de 1997, né? Trouxe aí normas para realizar esse poder de polícia em relação
ao Estado, né, no caso, estabelecendo essas normas e de fiscalização, as hipóteses de práticas ilícitas, as sanções aplicáveis, etc. E também a gradação dessa sanção. Então, no âmbito aí de cada ente político, pode haver regulamentação de proteção ao consumidor nesse âmbito aí, basicamente administrativo, né? Então, é interessante dizer que o artigo 55 ao 60 trata do poder de polícia administrativo na relação de consumo. O que seria então esse poder de polícia nas relações de consumo? Conceituando, pode-se dizer que o poder de polícia nas relações de consumo é a atividade do poder público, né, de condicionar a atividade dos fornecedores, baixando normas, no caso aqui a União, Estado, Distrito Federal, relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços, bem como a fiscalização e controle, né, através aí da União dos Estados, Distrito Federal e municípios, de tais itens e também a publicidade respectiva, tudo no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor. Então, o poder de polícia é essa possibilidade tanto de expedir normas, né, de criar normas gerais, normas específicas também sobre o direito do consumidor e também no sentido de que é possível a administração pública fiscalizar e controlar essas atividades do fornecedor. Então, cabe ao Estado exercer esse controle para que o fornecedor não cometa abusos em relação ao consumidor, que, como eu já disse, é a parte mais fraca na relação de consumo. Então, cabe ao Estado, através dessas normas gerais e através dessa fiscalização, exercer esse poder de polícia, ou seja, esse controle, né, fiscalizando o mercado de consumo e mantendo, portanto, as suas regulamentações. E para garantir a efetividade da fiscalização e esse controle administrativo, o próprio Código de Defesa do Consumidor confere aos órgãos públicos certos poderes semelhantes ao que tem o Ministério Público, né? O poder de notificação, o poder de requerimento, e facultando a tais órgãos a expedição de notificação aos fornecedores. E sob pena de desobediência, se o fornecedor não obedecer essas requisições, esses pedidos do poder público, né, para prestar informações de questões de interesse do consumidor, né, naturalmente observando o segredo industrial, etc. Então agora passamos à análise propriamente do artigo 55, uma vez que já temos essa introdução geral aí sobre as sanções administrativas. Então, dentre os vários âmbitos de atuação de proteção ao consumidor, nós temos a proteção civil, a proteção criminal e agora a proteção no âmbito administrativo. Então, o artigo 55 diz que a União, os Estados, o Distrito Federal, lembrando aqui que não se trata aí do município, apenas a União, Estados e Distrito Federal, em caráter concorrente, ou seja, um podendo fazer a legislação em relação à outra, né, nas suas respectivas áreas de atuação, baixarão normas relativas à produção, industrialização e distribuição e consumo dos produtos e serviços. Então, a União, Estados e Distrito Federal podem produzir normas sobre a produção, industrialização, distribuição e consumo dos produtos ou serviços. Tá? Através de normas, esses entes políticos podem regular aí essas relações de consumo. Aqui já se tratando da União, os estados, o Distrito Federal e agora os municípios, então lembrar aqui que os municípios estão dentro dessa relação, podem fiscalizar, né, podem exercer a fiscalização e controle de produção. Então lembrando que enquanto os estados, a União e o Distrito Federal pode expedir normas gerais sobre essas relações, né, o município cabe a fiscalização e o controle dessa produção. A União, Estados, Distrito Federal e municípios exercem a fiscalização, controle da produção, da industrialização, da distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, sempre no interesse de preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação, do bem-estar do consumidor, baixando normas se fizerem necessárias. Então, é importante saber essa diferenciação. A União, o Estado e o Distrito Federal podem expedir normas, baixar normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços, normas que sejam de âmbito próprio, né? Enquanto que o município ele pode atuar na fiscalização e até mesmo baixar normas que sejam específicas no âmbito do interesse local. Há essa diferença, então, que o município é estabelecido aqui através do parágrafo 1º.
Parágrafo 2º é vetado. Parágrafo 3º diz o seguinte: os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para a elaboração, revisão e atualização das normas referidas no parágrafo 1º, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores. Então, o que está dizendo aqui? Que cabe aos entes políticos exercer a fiscalização e controle da produção, industrialização, distribuição e publicidade, etc., dos produtos e dos serviços, né? Cabe então a esses entes fiscalizar a atuação dos fornecedores e deve existir um órgão próprio, vários órgãos, talvez comissões permanentes de elaboração e revisão dessas normas que estão referidas no parágrafo 1º. Então deve existir no âmbito de cada ente político algum órgão para regular, para ter aí a possibilidade de exercer essa fiscalização e também essa atribuição, né, de estabelecer essas normas, né? Lembrando que tem que ter a participação obrigatória dos consumidores e dos fornecedores. Tem que existir representantes dentro dessas comissões dos consumidores e dos fornecedores. O parágrafo 4º diz que os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial. Então, os entes políticos eles podem, através dos seus órgãos oficiais, solicitar informações ao fornecedor. E o fornecedor tem que explicar essas informações, né, que foram solicitadas. É algo obrigatório, sob pena do crime de desobediência, que é o crime aí, estabelecido quando se deixa de cumprir uma expedição, uma requisição de um órgão público, né, propriamente. E aí o fornecedor deve prestar essas informações que sejam do interesse do consumidor. Evidentemente que não pode tratar sobre segredo industrial, então por isso que está aqui ressalvado o segredo industrial, né? Não pode se explicar, por exemplo, a fórmula de uma bebida, por exemplo, ou aqui que é um segredo industrial, mas sim as implicações, tudo que pode ser prestado sobre aquela informação. Então, aqui o artigo 55 inaugura essa parte aí das sanções administrativas, né? Quais são as punições do âmbito administrativo que são cabíveis propriamente, né? O próprio Código vai estabelecer nos artigos seguintes e estabelece essas regras sobre como, no âmbito aí do poder público, é feita essa fiscalização e esse controle dos fornecedores na relação de consumo. Então, esse é o artigo 55 do Código de Defesa do Consumidor, tratando das sanções administrativas.